Fala, meu povo, aqui é o Diogo e essa é a EBD, a Escola Bíblica Discipuladora da Oitava Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Chegamos hoje à nossa quinta aula da série de estudos sobre interpretação bíblica. Até aqui nós vimos alguns fundamentos sobre interpretação e estudamos como interpretar as cartas bíblicas. Hoje, a nossa aula será sobre como interpretar corretamente os evangelhos, os quatro evangelhos que nós temos na Bíblia. Para começar, nós precisamos lembrar que Jesus não escreveu nada do que nós encontramos hoje na nossa Bíblia. Ele ensinou, ele pregou, ele mostrou, ele fez, mas ele mesmo não redigiu nenhum tipo de documento, nenhum tipo de carta, nenhum tipo de ensinamento escrito foi deixado pelo próprio Jesus. Todas as coisas que nós temos por escrito a respeito da história de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus feitos, foram trazidos a nós por terceiros. Nós temos quatro autores diferentes que escreveram os evangelhos. Nós temos Mateus, que foi um dos apóstolos, nós temos Marcos, que é um discípulo posterior do evangelho, nós temos Lucas, que foi discípulo de Paulo, e nós temos o apóstolo João. São esses os quatro autores que trazem cada um uma perspectiva a respeito da história, dos ensinamentos e do ministério de Jesus. Eu quero começar trazendo para nós um panorama da perspectiva de cada um dos evangelhos, quando foi escrito, como foi escrito, quais são suas características e provavelmente a sua intenção ao ser escrito. Na ordem que nós conhecemos na Bíblia, nós temos primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas e depois João. Mas essa não foi a ordem provável do escrito desses livros. Segundo a teologia e a maioria dos estudiosos, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Eu queria conversar um pouquinho sobre esse evangelho primeiramente. Para começar, o autor é João Marcos. Nós vemos ele sendo citado explicitamente no livro de Atos, também em algum momento ali nas cartas paulinas. Existe um relato no próprio Evangelho de Marcos durante a prisão de Jesus, quando os soldados vieram, prenderam Jesus, estavam conduzindo ele para ser interrogado e julgado. Tem um homem citado ali. Ele está seguindo Jesus junto com os seus captores e ele está coberto apenas com um lençol de linho. E aí os soldados, ao verem ele, tentam prendê-lo também. Ele solta o lençol e sai correndo nu. Essa é uma história que apenas o Evangelho de Marcos conta. Isso nos dá um indício de que esse homem provavelmente era o próprio Marcos, ou João Marcos. É também o Marcos que é citado no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Barnabé e Paulo vão na sua primeira viagem missionária, eles levam consigo Marcos. Ele, no meio da trajetória, no meio da missão, ele os abandona. Ele volta para a cidade de origem. Na segunda viagem missionária de Barnabé e Paulo, que eles iriam iniciar, existe um conflito entre Barnabé e Paulo justamente por causa de Marcos. Paulo não quer levar Marcos porque ele abandonou a primeira missão antes de terminá-la e quer levar consigo um outro discípulo. Barnabé insiste em levá-lo, então eles tomam caminhos separados. Mais para frente, nós temos um relato em uma das cartas de Paulo, onde esse recomenda Marcos a uma das igrejas para a qual ele está escrevendo, mostrando que é provável que o relacionamento tenha chegado a uma conciliação futura. Esse é um pouquinho do panorama da história de João Marcos, aquilo que nós temos de relato dentro da própria escritura. E foi ele quem provavelmente escreveu o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. A perspectiva que João Marcos traz é, segundo os estudiosos, baseado nos ensinamentos do apóstolo Pedro. Imagina-se que, baseado em tudo aquilo que Pedro ensinou e contou sobre a história, sobre os ensinamentos de Jesus, não exatamente na ordem e na organização que Marcos apresenta, mas ele pega todas as informações, as compila, as organiza e vai redigir então essa biografia de Jesus.
O intuito mais provável na escrita desse livro é que até então não existia nenhum tipo de documento que retratasse a história e os ensinamentos de Jesus. Tudo era transmitido de forma oral. Então era ensinado para um que ensinava para outro e assim mantinha-se o conhecimento e transmitia-se a história e os ensinamentos. Então Marcos toma a decisão de escrever o evangelho para que houvesse documentação da história dos ensinos e também facilitasse a divulgação desse conhecimento. O Evangelho de Marcos tem algumas características muito interessantes. Ele foca principalmente naquilo que Jesus fez. Então, existe uma atividade muito grande. Quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos um Jesus muito ativo, ele está pregando, ele está curando, ele está ensinando, ele está expulsando demônios e existe uma atividade muito intensa. Ele traz isso para o nosso imaginário quando ele usa diversas vezes o termo imediatamente depois ou logo em seguida, linkando um acontecimento com o outro, mostrando que Jesus estava ativo o tempo todo. O Evangelho de Marcos também pode ser compreendido a partir de uma divisão do capítulo 1 ao 8 e depois do 9 em diante. No capítulo 9, nós temos Jesus no Monte da Transfiguração. Durante todo o livro, até esse ponto, Marcos cria um tipo de expectativa nos seus leitores, que ainda estavam descobrindo quem era Jesus. Nesse processo, ao Jesus fazer algo, ou Jesus operar um milagre, ou quando Jesus, por exemplo, manifesta perdão de pecados, quando ele expulsa demônios, existe uma pergunta recorrente ali: quem é esse? Até os ventos e os mares obedecem. Quem é esse que até os demônios obedecem? Quem é esse que até a doença, quando ouve, deixa o corpo? Existe essa pergunta ali, ela é recorrente, ela acontece várias vezes. No capítulo 9, no Monte da Transfiguração, essa resposta vem diretamente do Pai. Ele diz: Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Definindo então que a natureza de Cristo é justamente divina. Ele é o Filho de Deus. Depois disso, nós caminhamos já para a última semana da história de Jesus, ali em Jerusalém, o processo de crucificação, de prisão, de ressurreição. Marcos, ele é um dos três evangelhos sinóticos. Esses três evangelhos têm uma correspondência muito grande na sua escrita. Não só daquilo que se escreve, mas de como está escrito, palavra por palavra. Existe uma correspondência de 59%, por exemplo, entre os evangelhos de Mateus e Marcos. O evangelho de Lucas também tem uma correspondência muito grande com esses dois. O que nos leva a crer que tanto o Evangelho de Mateus como o Evangelho de Lucas tiveram como uma das suas fontes o próprio Evangelho de Marcos, que, segundo a tradição, foi escrito primeiro. Essa correspondência muito grande não parece ter sido apenas um acaso. Na verdade, é uma forte evidência de que eles usaram como fonte o Evangelho de Marcos, além de buscarem outras fontes de pesquisa. O próprio Mateus, enquanto apóstolo, ele tinha as suas próprias experiências, o seu próprio ponto de vista a ser colocado na escrita do seu evangelho. Quando nós vamos para o evangelho de Mateus, que provavelmente foi o segundo escrito, nós temos um evangelho que, pelas suas características, foi escrito pensando em judeus. Então, os cristãos judeus ali do primeiro século. O que caracteriza esse evangelho dessa forma? Primeiro, é a grande quantidade de referências que o autor usa durante a sua escrita do Antigo Testamento. Ele usa muitas referências dos profetas e da lei para nos mostrar o que Jesus estava fazendo, por que ele estava fazendo, o que ele estava cumprindo enquanto ele conta a história. Nós temos também a própria estrutura do livro. Existe uma estrutura, uma questão da escrita mesmo, de como foi
construído o livro que é muito similar a livros do Antigo Testamento, principalmente o livro de Salmos e o Pentateuco. O Pentateuco é justamente 5 livros. O Evangelho de Mateus, ele se concentra, ou ele foi construído ao redor de 5 grandes discursos que Jesus fez, ou pelo menos daqueles que Mateus retrata aqui. É inclusive defendido que talvez os discursos não tenham sido feitos exatamente no mesmo momento, mas que o próprio Mateus decidiu reuni-los em alguns pontos específicos na escrita do seu evangelho para criar essa familiaridade com os leitores judeus. Embora ele tivesse em mente toda a igreja que já existia na época, o seu direcionamento foi para os judeus. No processo de revelação, quando ele linka a história de Jesus com as promessas, com a lei do Antigo Testamento, com as profecias do Antigo Testamento, ele está querendo mostrar para o seu leitor que Jesus é de fato o Messias prometido, aquele que viria para cumprir toda a lei, para ser o cumprimento de muitas das profecias que tinham sido entregues ao povo de Israel durante o período do Antigo Testamento. A genealogia de Jesus, que é trazida para nós ali já no início do Evangelho de Mateus, é também um indício muito forte de que ele tinha em mente os judeus. Por quê? Porque os judeus se preocupavam muito com essa questão genealógica. Então, eles se consideravam descendentes de Abraão, eles tinham consciência de que o Messias seria descendente de Davi. E são justamente esses dois personagens que ganham destaque dentro da genealogia de Jesus, ali no livro de Mateus. Pode-se perceber também que o Evangelho de Mateus se concentra bastante nos discursos de Jesus. Enquanto nós vemos Marcos retratando principalmente os feitos dele, Mateus se concentra nos seus discursos, naquilo que ele falou, naquilo que ele ensinou. Existe uma grande parte do evangelho dedicado a retratar essa parte. Quando nós chegamos agora no evangelho de Lucas, ele tem uma característica muito peculiar. Ele foi escrito para um indivíduo. Nós lemos o seguinte: a você, excelentíssimo Teófilo. Teófilo, traduzido para nós hoje, significa amigo de Deus. Mas o uso do termo excelentíssimo nos faz perceber, ou pelo menos deduzir, que ele estava falando para um indivíduo apenas. Ele tinha em mente um indivíduo quando ele escreveu. Claro que ele tinha consciência de que ao escrever um documento falando, ensinando sobre a história de Jesus, sobre os ensinos dele, isso se propagaria para outras pessoas. Mas a sua intenção principal era transmitir a Teófilo tudo aquilo que ele já teria ouvido a respeito de Jesus e confirmar como verdade aquilo. Lucas, ele era gentil, ele era discípulo do apóstolo Paulo e ele, por profissão, era um médico. Ele era um homem da ciência. Nós vamos perceber no Evangelho de Lucas o lado mais humano de Jesus, o lado mais compassivo, o lado com mais compaixão de Jesus. Provavelmente por ser um homem muito científico, um homem muito da razão, o autor Lucas traz essa imagem de um Jesus homem, de um Jesus humano, de um Jesus que andou sobre essa terra. Uma das características interessantes de Lucas é a forma como ele divide o seu livro. Nós temos o ministério de Jesus na Galileia, nós temos o ministério de Jesus entre a Galileia e Jerusalém, e nós temos o ministério de Jesus em Jerusalém. Aparentemente, o autor não se preocupou em trazer uma cronologia muito correta dos acontecimentos. Na verdade, ele dividiu as seções do seu livro de forma geográfica. Então, o Evangelho de Lucas, ele vai ter algumas discrepâncias, por exemplo, com o Evangelho de Mateus ou o próprio Evangelho de Marcos, quando nós pensamos na cronologia dos acontecimentos. Mas é porque não existia uma preocupação de trazer os fatos na sua ordem cronológica. A gente estranha isso porque hoje, para nós, uma biografia, ela começa no nascimento do indivíduo,
passa pela sua infância e adolescência, chega no ápice da sua vida, os seus grandes feitos e vai até o ponto em que ele morre. Mas essa não era a forma como as pessoas no primeiro século trabalhavam as biografias. As biografias eram fundamentadas principalmente nos grandes feitos dos heróis que elas estavam retratando. E é assim que Jesus é retratado também. Nós então chegamos ao Evangelho de João. João possivelmente foi o último evangelho a ser escrito. Defende-se que mais ou menos em 85 depois de Jesus. Nesse momento, o apóstolo João ele já estava bem idoso, provavelmente ele já tinha passado o seu tempo e o seu período na ilha de Patmos exilado e tinha sido liberto e estava vivendo possivelmente em Éfeso. Isso é especulação, tá, gente? Nunca é uma certeza, mas é as informações que nós temos como prováveis. Nessa época, os outros evangelhos já tinham sido escritos e já eram fonte de conhecimento. Mas João, ele decide escrever um evangelho completamente à parte. Por isso, ele tem uma correspondência muito baixa com relação aos outros evangelhos. Ele traz uma perspectiva de Jesus enquanto Deus. No versículo 31 do capítulo 20, ele vai especificar essa verdade. Ele vai explicar que ele escreveu o que ele escreveu e que ele colocou os eventos específicos a respeito dos milagres e dos ensinamentos de Jesus com a intenção de que aqueles que lessem pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus e serem salvos pela sua fé nesse Jesus. Durante o período em que João ele escreve o Evangelho, havia muitas heresias que estavam se propagando no meio cristão. Uma delas era o gnosticismo, que trazia uma filosofia mais espiritualista e defendia que Jesus ele não veio corporealmente ao mundo. Logo, não morreu e não ressuscitou. E isso vai contra o nosso evangelho. Então, João, tendo consciência da verdade e percebendo esse movimento herege dentro da igreja, ele traz um relato que vai principalmente afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Tanto é que, ao iniciar o seu livro, ele leva o seu leitor à criação. Nos mostra que Jesus estava ali na criação e que ele é Deus, estava com Deus e que em um dado momento da história ele se encarna e vem ao mundo. Ele vai ensinar sobre isso durante todo o livro. E o intuito dele principal, como ele mesmo disse, era levar o cristão a crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que morreu, ressuscitou e é salvação para todo aquele que nele crê. Dado esse panorama, a gente pode se perguntar um pouquinho, mas por que 4 evangelhos? A verdade é que, embora existam 4 evangelhos, todos eles formam uma única imagem de Jesus, do seu ministério e da sua vida. Eles servem um como complemento do outro. Enquanto nós temos um Marcos que mostra o Jesus sofredor, o Jesus servo, o Jesus trabalhador, nós temos o João que apresenta Jesus como Deus encarnado. Nós temos um Mateus que apresenta Jesus como o sumo sacerdote, que veio cumprir a lei e cumprir as profecias. Nós temos um Lucas que retrata um Jesus mais humano, mais terreno, sem perder de perspectiva que ele é Deus, que ele opera milagres, que ele prega com autoridade. Os 4 evangelhos vêm então se complementar e trazer para nós uma teologia a respeito de Jesus, do reino de Deus e da salvação. É o fundamento da nossa fé que está representado, que está tratado ali nesse grupo de livros, né, chamados de evangelhos. Para interpretá-los bem, chegando nesse momento de pensar nos evangelhos como alvo de estudo, nós precisamos estudá-los então juntos, porque eles se complementam. Eles constroem uma teologia só, enquanto fundamentos, enquanto história de Jesus, enquanto ensinos do nosso Jesus.
Eles precisam ser entendidos e estudados juntos, para que nós possamos ter um panorama muito maior, né, desses ensinos, desses acontecimentos. Então, ao ler, nós precisamos buscar as referências cruzadas, ver como Mateus retrata uma história, como Lucas vai retratar a mesma história, o próprio Marcos, ou algum ensinamento que Jesus deu, uma parábola que ele contou, e ver como elas se complementam, como elas se completam, e estudar dessa forma. Além de estudá-los juntos, nós precisamos ter clareza a respeito do contexto histórico. E aqui existem dois importantes que precisam ser levados em consideração. O primeiro é o contexto histórico-cultural da época em que Jesus viveu a sua história e o seu ministério. Então, as primeiras décadas do primeiro século. Então, como era a cultura, como eram os costumes, toda a realidade judia na qual ele estava inserido, para que nós possamos entender alguns relatos, para que nós possamos entender alguns ensinamentos. E nós precisamos entender como estava o mundo pós-morte e ascensão de Cristo, umas décadas à frente, quando a igreja já tinha começado a se propagar, quando a igreja já começava a se espalhar pelo mundo. Nós sabemos que, embora ela tenha começado ali em Jerusalém, possivelmente na época de João, nós teríamos uma igreja que já teria se espalhado por boa parte da Ásia, através do ministério de Paulo e outros cooperadores. Então, a configuração do mundo, ela foi mudando, e de forma acelerada, provavelmente, por causa da igreja. E trazia alguns outros desafios culturais. Enquanto a cultura de Jesus era ali no meio judaico, nós temos os evangelhos escritos para judeus, que consideram culturas diferentes. É provável, inclusive, que alguns dos evangelhos tenham sido escritos já com a perspectiva da perseguição cristã. Por isso, por exemplo, o evangelho de Marcos retrata um Jesus sofredor. Ele é exemplo para nós, ou para aquela igreja, principalmente, que ao seguir Jesus iria sofrer também perseguição e oposição. Então, são esses dois contextos que nós precisamos ter em mente quando nós vamos ler e estudar os evangelhos. O contexto específico de Jesus, dentro dos lugares onde ele atuou e o seu ministério aconteceu, e o contexto no qual os evangelistas escreveram algumas décadas depois e provavelmente fora de Jerusalém. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente sempre, não é só com os evangelhos, mas é com todo o estudo da palavra de Deus, é sempre considerar os contextos. Nenhuma parte dos evangelhos pode ser retirada do seu contexto e tentar ser entendida de forma única, isolada. Isso trará uma série de problemáticas e nos induzirá ao erro. Então, nós vamos repetir isso algumas vezes ao longo das aulas, que nós precisamos sempre considerar o contexto na hora de interpretar um texto. Texto fora de contexto é pretexto. Vai dar problema. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente quando nós vamos estudar os evangelhos e todo o Novo Testamento, inclusive, mas pensando nos evangelhos, é a sua característica escatológica, no sentido de ser o cumprimento de algumas profecias e também trazer a expectativa da consumação do reino de Deus. Eu vou explicar melhor para ficar claro para todo mundo. No período em que Jesus veio ao mundo, existia uma expectativa muito grande no coração, na mente dos judeus, a respeito da chegada do Messias. Eles estavam esperando. A verdade é que, em um momento ou em outro, aparecia alguém e o povo ficava com aquela incógnita: será que ele é o Messias? Nós vemos, por exemplo, quando o sumo sacerdote está dialogando a respeito de Jesus, ele dá um exemplo de um outro homem que também fez um movimento, mas depois morreu e os seus seguidores se dispersaram. Ele fala: olha, se esse Jesus é realmente um enviado do nosso Deus, ele vai permanecer, mas se ele não permanecer é porque ele não veio do nosso Senhor. Ele foi usado como boca de Deus mesmo sendo um homem muito ímpio, né? O texto destaca isso.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existiam outras pessoas. O próprio João Batista, em um determinado momento do seu ministério, chega a ele uma comitiva de judeus questionando: João, você é o Messias? Você é o profeta? Quem é você? Porque existia essa expectativa muito grande da vinda do Messias e do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os judeus daquela época tinham uma ideia de uma vinda única do Messias. Não dá para culpá-los, gente. Se você ler algumas das profecias, você vai ver retratos do Jesus servo, sofredor, que se entrega, que redime, e depois, logo em seguida, sem pausa, o retrato daquele que vem com poder e glória e manifesta o seu reino sobre toda a terra. Em várias profecias do Antigo Testamento nós podemos ver isso. Hoje, com a revelação de Cristo, nós sabemos que existe um período. O nosso período atual compreende esse período da história, esse momento na história entre a vinda de Jesus e a volta de Jesus. Mas os evangelhos, eles são escritos com essa perspectiva, essa ideia da consumação do reino de Deus. Quando Jesus ele começa a pregar, ele vai pregar sobre o reino. Enquanto João Batista, ele anunciava, o reino de Deus está próximo, Jesus ele chega e começa a anunciar, o reino de Deus chegou a vocês. E essa é a pregação dele, é a mensagem dele. Ele fala muito sobre o reino de Deus. O próprio Jesus traz para os discípulos o ensinamento a respeito dos últimos tempos. Ele tem um sermão escatológico que vai falar sobre a sua volta, sobre o tempo do fim, sobre a apostasia, sobre o esfriamento e todas essas coisas que nós hoje temos consciência. Isso nos diz muito. Quando nós pensamos no Evangelho como esse corpo central, primordial, no qual é fundamentada a nossa fé, nós precisamos ter em mente que Jesus desejava que nós tivéssemos a consumação dos tempos em mente o tempo todo. A expectativa, inclusive, da consumação do reino de Deus. E que nós fizéssemos parte da propagação desse reino. A própria ceia instituída por Cristo, ela tem essa premissa. Ela é servida, nós comemos e bebemos em memória de Cristo, da sua vinda, mas até que ele venha. É uma expectativa a respeito da consumação de todas as coisas. Então, essa perspectiva escatológica, essa expectativa a respeito da consumação do reino de Deus, ela é muito importante quando nós olhamos para os evangelhos e queremos estudá-los, queremos nos aprofundar nos ensinos que eles têm para nós. Então, para concluir, os evangelhos, eles não são simples biografias. Eles são relatos teológicos profundos que precisam ser estudados com cuidado, com perícia, para que nós possamos entender o fundamento da nossa fé e consolidar aquilo que já existe nos nossos corações a respeito do nosso Jesus. Eu espero que você tenha ficado empolgado com essa aula. Eu espero que você se sinta ansioso para pegar a sua Bíblia, ler os evangelhos, estudar essa porção tão preciosa da palavra de Deus. E nas próximas aulas nós continuaremos falando a respeito desse processo de estudo da palavra e eu espero você.